Boa tarde, moçambicanos, bom dia, brasileiros. Hoje, dia 29 de março, estamos na primeira aula, primeira atividade complementar, que é a biografia de Freud. Então, nós teremos 4 encontros, com datas pré-definidas, e a cada encontro a gente vai ter uma dupla de oradores, como dizem em Moçambique, né? E aqui a gente vai fazer essa transmissão aberta, pública, gratuita, replicável, com as referências bibliográficas todas sempre explicitadas e uma abertura que é pelo WhatsApp para questões outras que, né, possam vir a surgir ali na frente. Vou começar aqui falando alguma... Só um minutinho, deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, a gente tem uma aula de hoje, a gente vai se concentrar nesse período da vida do Freud, que o Freud foi longevo, e a gente vai se concentrar um pouco nesse período que é pré-1900. Para muitos psicanalistas, o marco da psicanálise é o livro da Interpretação dos Sonhos, de 1900. Nem todos. Alguns consideram o início da psicanálise a primeira vez que foi usado o termo, outros consideram o início da psicanálise a hora que o Freud abandona a hipnose, enfim, é a gosto do freguês. E a gente vai ver que tem muitas biografias de Freud escritas, a gente vai ver aqui as capas de algumas, e hoje estamos eu e o Tomás Baroni para falar sobre esse assunto. Então, só para situar quem não está a par do projeto, essa atividade faz parte do projeto chamado Constituição do Campo Psicanalítico de Moçambique. Começou em 2019 e a gente teve um momento do projeto presencial em Maputo, que é a capital de Moçambique, em 2019. Eu morei lá e fiz essa parte, apadrinhada pelo Christian Dunker e pelo Geraldino Alves, que apadrinhada porque eles mandavam material, apoio moral, ideias. Foi um momento muito intenso, daqueles momentos em que a gente está muito próximo de alguém que está geograficamente distante. A gente fez sempre o trabalho via tripé, então a clínica, a transmissão presencial ou online, que está até agora, na clínica, atendimento individual, supervisão para moçambicanos, e a escrita, que a gente está começando a engatinhar, que tem a ver com um congresso que fizemos em 2023 em Moçambique e que abarcou os grandes eixos do nosso trabalho. Fomos em 11 psicanalistas para lá, e foi um congresso enorme, né? Tinha 700 inscritos virtuais, no auditório da universidade, a gente fez na Universidade Eduardo Mondlane, que é a principal universidade pública de Moçambique. Auditório lotado todo o dia inteiro, então foi muito... E foi durante o carnaval aqui no Brasil, a gente não tinha percebido, era carnaval, e Moçambique fica 5 horas à nossa frente no fuso horário. Então, para nós, era o começo da manhã, aqui no Brasil era a madrugada. Então, foi um momento muito especial que a gente compartilhou. Então, em Moçambique, no início do projeto, a Associação de Psicologia de Moçambique nos apoiou, legitimou o trabalho, e lembrando que em Moçambique a psicologia ainda não é regulamentada. A única organização que tem mais formal é justamente da APM, então foi um apoio imprescindível para a gente. Em 23, lá no Congresso, foi apresentada estatutariamente, legalmente, a COPSIMO, Comunidade Psicanalítica de Moçambique. Só naquele evento, ao final do evento, foi lida a ata, estatuto. Então, a nossa parceira principal em Moçambique é a COPSIMO. E várias das pessoas estão já desde 2019 com a gente, e assim vai. Aqui no Brasil, esse projeto está relacionado ao LATESFIP da USP,
que é o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da Universidade de São Paulo. E do Latesfip fazemos parte eu, Melânia, Paulo Magnani e acho que a Márcia Teixeira. Nós somos também do Latesfip. Esse ano entrou o Lapsus da Unicamp, que é o Laboratório de Psicopatologia, Sujeito e Singularidade da Universidade de Campinas. Para o pessoal de Moçambique, a Unicamp é uma das universidades públicas mais prestigiadas aqui. A entrada desse laboratório fortaleceu muito o projeto, assim como a entrada da Universidade Federal do Sul da Bahia, representada aqui pelo Leandro. E quando a gente fala em parceria, é mão na massa mesmo, não é que o pessoal fica figurativo para assinar certificado. É parceria de estar na aula, de estar junto, pensar junto e tal. Tínhamos a parceria da Associação Livre de Campinas, que era coordenada pelo professor Geraldino, porém, o professor Geraldino faleceu em setembro do ano passado. E as pessoas que continuaram lá, a gente nem chamou para continuar a parceria, mas é outra pegada. E a gente tem um apoio do Instituto Sede Sapiência aqui em São Paulo. No SEDES, a gente tem alguns diálogos ainda nessa linha, mas, por exemplo, minha colega Luciana Pena, que está aqui, ela é de lá, a gente já estuda juntas há um bom tempo, não sei quem mais está aqui que é do SEDES, mas a gente tem um apoio, a Gláucia Leal também, né, Gláucia? Você mutou seu telefone. Desculpa, eu sou do departamento de psicossomática, psicanalítica, mas já fiz minha formação lá em psicanálise, lá no século passado, né? Mas agora eu sou do departamento, estou só no departamento de psicossomática, psicanalítica. Seja super bem-vinda, viu, Glaucia? Muito obrigada. A gente tem esse apoio e esse projeto, neste ano, ele compreende 3 atividades principais. Todas são abertas, gratuitas e livres, né? Então, a gente tem o curso regular, que é um sábado por mês. E esse ano, os moçambicanos pediram que fosse um retorno aos temas básicos da psicanálise. Então, a gente está fazendo isso. A gente fez um retorno aos conceitos básicos e a cada mês tem alguém que faz essa transmissão. No próximo mês, vai ser dia 19 de abril, o professor Renato Mezan vai falar sobre a história da psicanálise no Brasil. No meio do nosso feriadão emendado de Páscoa, sabadão, vai ficar gravado para quem não puder ver, e da parte de Moçambique vai falar o Jorge Cascas, que é o presidente da COPCIM. Nós também temos um grupo de estudos chamado Relações Raciais e Psicanálise, que é às quartas-feiras, das 14 às 15 horas, e ele é quinzenal. Então, também aberto, e o grupo de estudos, a gente ainda tem um barra curso, porque são bibliografias específicas, uma transmissão de conteúdo, quase que um letramento barra curso, porque a gente está aprendendo juntos ali, um tema super delicado. Como, o Glaucio, assim como você, no século passado, a gente estudou que o inconsciente não tem cor, né? Uhum. Então, Sim. como é que fica essa marca? Então, a gente está estudando Fanon. Sim, a gente estudou, a gente tem um grupo, não sei se vocês conhecem, com luta e com letra também, que a gente, lá do SEDES também, a maior parte das pessoas é do SEDES, embora tenha, às vezes a gente tem outras pessoas de outras áreas, é um grupo horizontal, então não tem essa coisa de coordenação, a gente estudou Fanon no ano passado, foi Fanon, antes a gente tinha debruçado um pouco sobre a grada, bom, e assim seguimos, né, porque tem muita coisa boa, felizmente, para a gente. A gente está na biografia do Fanon, com as Fanon é ótimo. obras e tal, e é Ótimo. é denso. Alguém levantou a mão, eu só vi aqui uma luz. Quem foi? Talvez tenha sido mãozinha. Então, e o curso complementar, que é esse aqui, que é a biografia de Freud. Todas as atividades abertas, públicas e gratuitas. A Rosângela Valentim, ela tem o Espaço Valentim, e ela faz cada foto legal dos eventos, que é muito, assim, é um dom, porque fazer foto legal com um quadradinho é
É olho clínico, né, Rosângela? Seja super bem-vinda. E Laís, da Santa Casa, do pós-graduação Psicanálise e Saúde Pública, enfim, tá um grupo legal. O nosso grupo, gente, é grande, e eu separei várias fotinhos, vamos ver se eu consigo passar aqui, mas eu não consegui fazer ainda, não tive tempo de fazer o recorte cole bonitinho. A nossa pessoa de artes plásticas é o Leandro. E não tive tempo, Leandro, de te acionar para o Canva do mês aqui. Então, a gente tem aqui. Tamo mal, pessoal, porque sou eu. Então, vai ser difícil. E você não, a sua foto é a ultiminha ali, ó. Então, a gente tem a Silvia Vargas, que é lá de Bagé, Paulo Magnani, de São Roque, a Márcia Teixeira do Rio, a Melânia, aqui de São Paulo, que na verdade é mineira, mas está por aqui, o Leandro, que está todo gatão de óculos escuros, né, Leandro? Assim, muito bem. O Rafael Oliveira, de Goiânia. Aí, aqui é a equipe de Goiânia. Aparecida e o Querina lá, Querina, um pedacinho ali da sua foto. A gente tem a Joelma, que é de Fortaleza, do Ceará, ali com a Kátia. Thomas Baroni, que hoje vai falar com vocês. O Gabriel, mestre fresco, acabou de defender o mestrado com o tema das religiões e psicanálise, é lá do Latesfip também. E a Marcilene, que é do Mato Grosso, Rondonópolis. Então, esse aqui é o time. Está faltando aqui a foto da Marina Bialer e dos padrinhos do Christian e o Mário Eduardo, que todo mundo conhece, né? Espero. Quem não conheceu, vá conhecer, porque vale muito a pena. Então, já o agradecimento para esse timaço. A Luciana Pena, que está aqui também, entrou na equipe docente, né, Lu? Eu não tenho uma foto sua, nenhuma foto sua. Depois eu te dou. Pois você me dá. E a Luciana também vai participar como docente aqui com a gente. E agora, pensar um pouco, né? Na psicanálise, a biografia do Freud, estritamente ligada à criação, sustentação e desenvolvimento da psicanálise. Então, e a gente tem vários autores, várias biografias, várias traduções. Só para situar um pouco quem não é da área, a Regina Vatanuc está aí também. Regina, bom dia. A Regina é do nosso corpo docente também. Esteve em Moçambique conosco, eu não tinha te visto ainda. Então, psiquiatria é o ramo da medicina, prescrição de medicamentos, tratamentos, etc. O psiquiatra pode fazer a formação em psicanálise ou não. Então, você vai ler lá, psiquiatra, psicanalista. Psiquiatra, em geral, quando não é psicanalista, não coloca nada, só psiquiatra. Não põe assim, psiquiatra comportamental, nada. Então, a psiquiatria. Depois, a psicologia, que é o campo em que a maioria dos profissionais que se interessam ainda pela psicanálise vem, e felizmente isso está mudando. Para mim, a formação mais legal para você ser psicanalista é a filosofia, mas já não deu tempo. E a psicoterapia, qualquer forma de tratamento psicológico com finalidade terapêutica. Esse dialeto, gente, a gente vai se apropriando aos poucos, porque é muito psi, espirrou psi. Então, o que, afinal de contas, interessa para a gente aqui? Então, a gente tem as grandes linhas teóricas, que tem a ver com a visão de homem, visão de mundo. E quais são? Behaviorismo, psicologia comportamental. Qual é o princípio do behaviorismo? De consciência para consciência, comportamentos mensuráveis. Então, você tem fobia de avião, você vai ter um tratamento para isso específico, de exposição gradual, etc, etc. Tem a fenomenologia, que barra filosofia, né? Russell, Heidegger, Binswanger, e a sócio-histórica, Luria e Vygotsky. Em Moçambique, o primeiro curso de psicologia começou em 1994. Como eu falei para vocês no começo, a psicologia ainda não é regulamentada lá.
Mas a abordagem principal lá é o behaviorismo, é TCC. A psicanálise está chegando muito recentemente. É um país comunista e com os princípios da estrutura, e agora a psicanálise era vista como ciência burguesa. Psicanálise, ciência, de mãozinha, assim, ciência burguesa tal. E agora, com esse grupo, e já tem alguns outros pioneiros também, mexendo com trazendo a psicanálise, né? Então, as alianças e rupturas que o Freud fez, ele falava que sempre ele precisava ter um melhor amigo e um inimigo declarado. E a biografia dele, vocês vão perceber isso. Tem uma hora que está de amores com alguém, daqui a pouco quebra a madeira e vai, e assim vai. E a gente tem os pós... Oi? A gente tem os pós-freudianos. Só um pouquinho que eu acho que eu vou... Pronto. Os pós-freudianos mais famosinhos, né? Melanie Klein, Ferenczi, a gente pode falar como quiser, Bion, Ernest Jones, Sabine Spielrein, tem uma biografia que está sendo agora trabalhada e trazida, uma psicanalista excepcional. O Lacan, François Dolto, Pierre Olagnier, o casal Manoni, que é o Otave, e a Maud Manoni, Winnicott, Christopher Bolas e outros. O casal Manoni, eles viveram muitos anos, mais de 20 anos, em Madagascar, que é uma ilha bem perto de Moçambique. E o Manoni foi adido cultural, professor lá, teve uma inserção. E ele escreveu um livro chamado A Psicologia do Colonizado. E isso enfureceu o Fanon. Fanon escreveu Pele Negra, Máscaras Brancas em resposta ao livro do Manoni, porque o Manoni defendia a ideia de que existe uma ou condescendência ou participação dos colonizados na colonização. Esse é pano para muita manga, muitos abadás, que a gente não vai mexer aqui. Mas é importante ver essas articulações, né? E o Otávio Manoni foi um dos mais fiéis seguidores do Lacan. Lacan brigava cá e lá, com suas razões e desrazões, e o Manoni estava sempre com ele depois que voltou para a França. Pensando que a gente lida com pane e sofrimento. Que pane? Ah, eu estou fazendo o que eu não quero fazer. E não estou fazendo o que quero fazer. Pane existencial. Então, a ideia é reconhecer aquilo que é entrave, com pouquíssimas regras. O pacto essencial da associação livre e a contrapartida, a escuta equiflutuante do analista. Parece tão pouco, né? Parece tão facinho, só que não. Trabalhar sempre... uma das coisas, gente, que eu acho mais fascinantes é uma frase do Christian Dunker, ele fala assim, a psicanálise é um sistema solar. Quando você puxa um conceito, vem tudo junto. Então, você fala inconsciente, você fala transferência, resistência, e não tem como falar de uma coisa sem puxar as outras. Mas a gente não precisa e não consegue aprofundar em tudo isso. E a gente trabalha bastante a questão da posição do analista. Como é que a gente, como analista, se posiciona naquele atendimento, socialmente, e isso está sempre em xeque. Isso está sempre na corda bamba. A gente é muito convocado a escapar dos lugares e essa é uma questão que puxa muito para a supervisão. Então, principalmente no começo dos atendimentos, a posição do analista fica, não vou dizer comprometida, mas fica por um fio. Então, é muito importante a gente dar atenção para isso, né? Então, como é que a gente acessa o inconsciente? Sonhos, atos falhos, xistes, manejo de pagamento na era virtual. Aí no século passado, a gente fazia assim, levava o dinheirinho, no fim da sessão, pagava em dinheiro o analista. Era um momento da sessão. Às vezes você terminava a sessão estrupiado, mal conseguia pegar o dinheirinho.
Mas, e agora, isso é Pix. É Pix. E um Pix em que tem ali um acesso a coisas suas, né? E, enfim, modernidades. Eu enquadro, né? A frequência, o discurso, o speech, os não ditos. Então, a gente tem várias formas de acessar o inconsciente. Uma coisa que a gente sempre insiste, gente, são os registros na clínica. Em geral, a gente tem pouco hábito ou costume de registrar. E aí, fidelidade ao que foi falado pelo paciente. Que às vezes a pessoa fala assim, fulana amancebou-se. O que é amancebou-se? Ela falou essa palavra? Não, sou eu que estou dizendo. Então, vamos respeitar e cuidar com o maior zelo possível do que o paciente falou. Nos termos dele, ainda mais no Brasil, com a diversidade que a gente tem de dialetos, sotaques e coisas. Fulana me pediu um cacetinho. Então, ela está pedindo um pãozinho. Não? Enfim, acho que a gente tem várias ambivalências. A polissemia no Brasil é intensa, né? Regionalmente pensando. Arquivamento dos registros, sigilo e ética, e os encaminhamentos, mais além do número, telefone, WhatsApp e site. Então, o que é o zelo nos encaminhamentos que a gente faz? E o que é um encaminhamento? Então, alguém me encaminha um paciente e, assim, se eu não entender esse contexto, eu posso não escutar corretamente, posso não atender da melhor forma possível. A gente tem um grupo no SEDES, eu e a Luciana, a gente faz parte, chamado Diários Clínicos, em que a gente está constituindo um dispositivo novo, né, Lu, de interlocução que veio pós-pandemia. É um espaço que não é supervisão, não é estudo teórico em si, mas fala um pouquinho, Lu, só para... É um espaço que, na verdade, os psicanalistas se encontram e não é supervisão, que nem ela falou, não é uma aula, é uma coisa mais horizontal e que a gente meio tem contato com a própria clínica. Você enriquece a sua própria clínica tendo essa conversa, esse grupo, a partir desse grupo. Mais ou menos isso. Obrigada, Lu. E ontem a Lu foi lá para uma reunião que eu não pude ir, e esse projeto, esse grupo de trabalho já vem desde 2023, né, Lu? Foi o primeiro ano, o ano passado foi o segundo, e aí o grupo em si acabou e agora é um projeto, né? Projeto. E a gente, enfim, quer capilarizar isso, porque é uma ideia de fortalecimento da clínica. Cada vez mais, a ideia de que o psicanalista é um solitário, que só tem o abajur e o divã como companhia, essa ideia está furada. Então, supervisão. Vê que o super está destacado, porque não é super, né, gente? Quem é super? Diferentes modalidades e estilos. E tem estilo assim, fala livre de supervisionando, às vezes o supervisor pede coisas escritas antes, é outro espaço, mas é um espaço de cuidado na psicanálise. É a mesma coisa, a posição do analista na relação transferencial e o manejo. Então, a gente tem esse percurso, e acho lindo que em Moçambique o pessoal se auto-intitula psicanalista em percurso. E é o que a gente está em percurso. O percurso que é artesanal tem a ver com o contexto de vida, momento do seu ciclo vital, disponibilidade de tempo e dinheiro, afinidades eletivas, cursos. E aqui no Brasil, a gente tem essa possibilidade de ter cursos gratuitos de diferentes durações, cursos bons, grupos de estudos, e o pessoal que faz o grupo menor, que é de 4 pessoas, chama cartel, e chama alguém de fora para trabalhar um tema. É um dispositivo muito legal. E mais, eu não sei se mais usado pelos lacanianos, mas eu ouço mais que tem a ver com os lacanianos. Então, esse percurso formativo e primeiro passo é isso que a gente está dando hoje, conhecer a biografia de Freud. Para quem já é veterano, eu digo o seguinte, nós, psicanalistas, somos as pessoas que trabalham vendo a diferença na repetição.
Então, de tudo que vocês já viram, leram, etc., da biografia de Freud, vamos ver o que é diferente dessa vez, né? Então, tem essas biografias, a mais recente da Rudinesco, a do Peter Gay. Mark Schur foi médico do Freud, e tem uma biografia do Freud que é muito interessante, são 3 volumes, mas tiveram a infeliz ideia de colocar o título Vida e Agonia. O Manoni fez uma fotobiografia do Freud bem legal, o Rodrigues mais light, e o Ernest Jones, que é considerada a biografia chapa branca. Ali, Freud não tem qualquer defeito, não tem nenhuma crítica. Então, essa aqui é do Ernest Jones, aqui tem várias capas, né? Aquelas são as mais antigas ou mais consagradas, mas tem várias outras. Então, tem essa do Ernest Jones, que é um livrão ou 3 volumes. Essa biografia ilustrada é bem legal, do Manoni. Esse livro é pequenininho, assim, mas denso, da Chantal. Aqui é do Rodrigues, do Peter Gay, e tem várias capas, né? E esse, ó, Freud, Vida e Agonia. Que dó, gente, porque o livro são 3 volumes pequenininhos, são bons. E o Max Schur tratou do Freud muito tempo. Então, aqui, ó, que bonita essa capa. Achei bem interessante. A da Rudinesco, essa aqui do White Book, que é uma biografia intelectual, pega mais da fase que eu estava ali. Então, e uma outra ferramenta que é muito importante é o poder dos dicionários em psicanálise. Tem dicionários muito bons e muitos dicionários. Principalmente quando a gente vai retornar aos conceitos básicos. Que é o conceito mais básico do inconsciente. E se eu pegar aqui, gente, quem define inconsciente aí em 5 minutos? Cilada. Então, nesses momentos, principalmente quando a gente vai fazer transmissão, quando vai estudar em supervisão e tal, os dicionários ajudam demais. Então, o da Rudinesco com Plon, o Laplanche Pontalí, ele é dos mais antigos e mais duradouros, justamente pelo rigor que eles tiveram com as traduções. Teve um grupo de brasileiros que morou na França e participou da tradução desse vocabulário da psicanálise para o português, que foram nossos professores, Lu. A Lena, Maria Helena Fernandes, o Nelson da Silva Júnior, eles eram desse grupo que estudava lá, fazia outras coisas, estudavam com outros professores, mas participavam da elaboração do dicionário. Shemamá, Dicionário Internacional, Kaufmann. Então, aqui, esse aqui, Freud e Lacan, o da Rudinesco, o vocabulário. Esse vocabulário a gente tem N capas, porque já está, sei lá, 20ª edição, uma coisa assim, e o conteúdo segue importante, mais voltado para o Freud. Aqui o do Shemamá, esse do Zimmermann, Etimologia de Termos Psicanalíticos, o dicionário comentado do alemão de Freud, do Louis Hans, outro dicionário do Shemamá, ali em parceria com Van der Merch. Esse dicionário que é muito interessante, porque ele pega por tema, e dicionário Freud e Lacan. O prefácio é do Shemamá, mas é uma equipe que trabalhou cada um dos temas em Freud e Lacan. Os dicionários de Lacan mesmo, né? Aqui em espanhol. Esse dicionário internacional de psicanálise são 2 volumes imensos, e esse do Fedidac é um livrico desse tamanho. O da Rudinesco, esse dicionário amoroso da psicanálise, que é bem recente. O dicionário crítico do Charles Hycroft. E, enfim, os verbetes trazem os conceitos básicos, referências adicionais, localização temporal nos conceitos de Freud. E o Index, não sei se vocês conhecem o Index. O Index, ele vou pegar por esse do Lacan. Então, por exemplo, a palavra, o verbete fantasma, que é traduzido de um jeito, traduzido de outro, mas
todos os seminários do Lacan, em que esse termo aparece, estão elencados no verbete. Então, deixa eu pegar um outro menos. Objeto A. Então, o objeto A está no seminário 1, nas páginas tais, tais, tais. No seminário 2, tais, 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 do Lacan. Então, ele é um compilado de que lugar está o tal termo, em que ano, em que contexto. Então, esse do Lacan, a Michele Roman Faria, que é uma psicanalista aqui de São Paulo, organizou a tradução e eu tive o privilégio de participar da tradução e da revisão. Então, um catatal desse tamanho, se você quer estudar fundo teoria, você precisa de um índex. E o Henry Crutzen, que é o autor original, né, do índex do Lacan, ele também escreveu esse aqui, da correspondência do Freud. Ele compilou toda a correspondência do Freud. Nessa hora, se a gente estivesse ao vivo, eu acho que eu escutaria um oh, porque que trabalho deixar os obsessivos com inveja, né? E o do Freud, que só tem em francês, esse índex temático. Então, então, por exemplo, eu quero saber inconsciente. Ele fala no volume tal, volume Y, volume... Eu não sei se vocês sabem, mas todas as traduções das obras de Freud, elas precisam seguir um padrão de parágrafos. A paginação, cada um tem a sua, mas parágrafo, então, se você pega o capítulo 7 da interpretação dos sonhos, parágrafo 2, na Companhia das Letras, na Imago, onde for, é o mesmo parágrafo. Enfim, eu acho que o índex é uma sofisticação para estudos teóricos e que vale muito a pena a gente consultar quando tem dúvida, principalmente de um conceito. E as correspondências do Freud, que o Crutzen compilou. Então, tem as cartas. Ele escreveu mais de 20.000 cartas, gente. Carta, não era WhatsApp, não era e-mail, não era bilhetinho, cartão postal, era carta. Então, tem a correspondência dele com Abraham, a famosa dele com Fries, a não menos famosa com Jung, cartas de Freud a Reich, Freud e Ferenczi, Freud e a filha, Freud e Edward Silberstein, que era um amigo dele de infância, Freud e Lu André Salomé. Aqui é um compilado de que eles chamam de correspondência do amor, que tem cartas dele para Marta, Freud e Pfister, que foi o pastor, Stefan Zweig também. Então, isso aqui é só uma amostra da riqueza que a gente tem quando fala assim, eu quero estudar a biografia do Freud. Você pode estudar as correspondências também. A gente aqui optou pelas biografias. Então, depois a gente vai falar sobre isso, dessa transição das carreiras e tal, mas, assim, pensar nas inseguranças, dificuldades, solidões e solitudes que o Freud encarou. E quando a gente pega a biografia do Freud, isso aparece o momento em que ele tem as inseguranças, principalmente nas correspondências, né? E ele fez muito isso, ele usava o erro como base para ajustes, ele partia da clínica para pensar a teoria, então foi um percurso absolutamente espetacular. Então, agora, aqui está o nosso contato, meio do Thomas, a gente deixa isso depois no PPT lá no grupo, não se aflijam, e acho que era isso que eu queria falar por enquanto. Agora é o Thomas. Tudo bem até aqui, gente? É um começo, assim, só dar largada. Thomas, você está por aí? Vamos lá, se apresente, por favor, que eu não... assim, gente, eu tenho uma tendência a apresentar pelo que eu acho mais legal na pessoa. Então, o Thomas, o que eu acho mais legal nele, primeiro é o senso de humanidade. O ano passado ele me convidou para uma aula inaugural, uma aula importantíssima, eu tive pneumonia, estava arrasada, e ele foi absolutamente continente. E, assim, ali ficou a amizade selada para sempre. Tinha tudo para... E uma outra coisa que ele também, como eu, como o Leandro, somos apaixonados por astronomia. Então, a gente tem umas pontes aí da psicanálise com a astronomia, astrofísica. Não estranhem, não estranhem. Thomas, com você. Obrigado, você é sempre muito gentil. Todo mundo me ouve? Está dando para ouvir bem?
Tá legal? Gente, é preocupante falar depois da Helena, né? A Helena, ela fala, você vai embalando com ela, né? É uma coisa, dá medo, dá medo. Quando, eu não sei onde que eu estava com a cabeça quando eu me propus a isso, porque falar depois da Helena mas muito prazer a quem não me conhece, eu sou o Thomas, como disse a Helena, eu sou astrofísico de formação, então minha primeira formação é física, com especialização em astronomia e astrofísica, e daí eu estava no meio de um mestrado em cosmologia, com quase tudo pronto, quase tudo feito, joguei tudo para o alto, fui fazer formação em psicanálise e cá estou, né? De lá para cá, cá estou, mas sempre lembrando desse lugar aí da astrofísica. Hoje eu clinico em Taubaté e São José e trabalho na PVP, Associação Psicanalítica do Vale do Paraíba. Então, a gente está lá trabalhando lá e tentando manter lá a psicanálise no Vale do Paraíba. Vejo aqui alguns conhecidos, alguns rostinhos conhecidos, inclusive, alguns dos nossos alunos, fico feliz. E vou tentar passar para vocês um pouquinho do que foi esse Freud inicial, esse Freud que está chegando e está se encontrando com a psicanálise e está tentando entender, tentando tatear, tentando sair de uma formação extremamente positivista na Viena do século XIX para algo tão diferenciado. Eu acho que o termo seria esse, tão diferenciado como virá a ser a psicanálise, que não só é um novo campo, como é um dos campos que forja o século XX. Então, há uma fala que o século XX não seria o século XX sem Darwin, Marx e Freud. É, Eles forjaram o século XX, né? O próprio Freud coloca Darwin como o autor da segunda ferida narcísica no ser humano, né? Então, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho como é que esse Freud é filho de uma família judaica, filho de judeus, vem para Viena aos 4 anos e a partir desse momento ele começa a vida dele e vai chegar até o início da psicanálise. Então, a ideia hoje é a gente passar um pouquinho pelo Freud médico, olhar o Freud médico, olhar a medicina, percorrer um pouquinho junto com ele os caminhos que o levaram de 1880 a 1900, quando ele vai começar efetivamente a psicanálise, como disse Helena, o marco que a maioria dos psicanalistas coloca para o nascimento da psicanálise é a interpretação de sonhos. Então, eles entendem que a interpretação de sonhos, que na verdade não é de 1900, é de 1899, ela é publicada em novembro de 99, ele que pede para que saia com a data de 1900, para abrir o novo século, como ele dizia. Então, os autores colocam aí, mais especificamente no capítulo 7, quando ele postula a existência do aparelho psíquico, né? A ideia de um aparelho psíquico. E aí, essa semana, uma pessoa me perguntou, mas o que física tem a ver com psicanálise? Só de pensar num aparelho psíquico, a gente já imagina o que física tem a ver com psicanálise, porque, afinal de contas, é um aparelho, né? Então, tá tudo mais ou menos por ali. E o próprio Freud também vai se apoiar bastante. Então, a nossa ideia é a gente pegar esse Freud e tentar dar uma passada nesse Freud, tentar dar uma olhada. A maior dificuldade é que é tanto material, é tanta coisa, é tanta informação, é tanta... A Helena gentilmente compartilhou comigo o material dela que já estava pronto. Aí, a hora que eu olhei aquele monte de informação, eu falei, meu Deus, como é que eu filtro? O que dá para filtrar daqui? Né? Imediatamente eu respondi para ela, quanto tempo eu tenho de fala? Ela falou, Tom, você tem aí mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos. Eu falei, tá, isso. Isso tudo que eu já tinha e tal, então a grande dificuldade foi filtrar. Então, me perdoe se tiver ficado alguma coisa faltando, se tiver alguma coisa de fora, até peço que se eu esquecer de alguma coisa, alguém, por favor, abre o microfone, comenta, traz junto, porque a psicanálise se faz justamente nesse diálogo, a psicanálise se faz justamente nessa perspectiva de troca, né? Pelo menos eu acredito nisso, eu acredito que... Então, qual foi o critério que eu usei? Eu usei um critério que me levasse aos conceitos psicanalíticos. Então, eu fui tentando entender onde estavam os pontos que mais tarde embasariam os conceitos psicanalíticos. Porque não dá para separar obra e autor. Todo autor deixa
a sua marca, né? Existe uma história interessante na história da ciência, muito interessante, que é quando o Edmund Halley leva alguns cálculos do Newton para a Royal Society e o Newton pede que ele não fale que era ele. E aí, quando eles analisam, quando eles olham os cálculos, eles falam, quem fez foi o Newton, porque pela pata se reconhece o leão. Então, não dá para você pensar numa obra sem você pensar no autor desta obra. E não dá para você olhar para o autor sem enxergá-lo na obra. Então, essa foi a peneira que eu usei. Eu tentei pegar nesse lugar de efetivamente trabalhar com aquilo que vai me levar para iria me levar para os conceitos psicanalíticos de fato, né? Então, deixa eu tentar compartilhar aqui. Dá para enxergar? E todo mundo enxerga, todo mundo vê, Tá ótimo. né? Uhum. Tá indo para aí. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a gente tem esse rapazinho, né? Esse sentado na cadeira é o pai dele, é o Jacob Freud. Ele já era um senhor, quando ele vai se casar com a mãe de Freud, ele já está indo para um terceiro casamento, a mãe de Freud extremamente nova e ele já um senhor. Ele tinha um filho que tinha a idade da mãe do Freud, praticamente, então já vinha de uma pré-casamentos, dois casamentos, a mãe de Freud é o terceiro. Freud vai nascer em 6 de maio de 56, na cidade de Freiberg, onde hoje fica a República Tcheca. E o próprio Freud vai escrever, o Freud tem um texto de 1924 e 25, que ele escreve entre 24 e 25, estudo autobiográfico, em que ele conta que ele acredita que a família ela tem origem ali na região do Reno, devido a perseguições contra os judeus, essa família migra para a região da Lituânia, depois volta e se fixa. Então, o próprio Freud, é um texto interessante de se olhar, esse texto do Freud, um texto que ele escreve entre os 1924 e 1925, que é um estudo autobiográfico. Ele vai ser, então, filho de um casal de pequenos burgueses. É importante também prestar atenção que, como a Helena falou, muita gente coloca a psicanálise como uma ciência burguesa, ela está imersa no momento da burguesia, ela está imersa nas mulheres burguesas, que Freud vai atender, quem Freud vai atender são as mulheres burguesas, até porque eram elas que tinham dinheiro de ir para ir a Viena e ficar 6 meses, 8 meses em tratamento com ele, que era o tempo dos tratamentos dele, quer dizer, as pessoas deixavam sua vida e vinham, se instalavam em Viena para fazer tratamento com ele, você tinha que ter um poder aquisitivo para isso. Então, eram mulheres burguesas, mas o Freud em si, ele não vem de uma família tão burguesa assim, quanto às vezes se faz parecer. Então, ele vai ser filho do Caramel Jacob Freud e da Amalia Nathanson, que já é a terceira esposa do Jacob, né? E entre 3 e 4 anos, o Freud sai de Freiberg e vem para Viena. Ele vai morar em Viena até quando ocorre a ocupação nazista, indo para Londres. Ele vai para Londres em 1938, falece em 1939. Então, ele praticamente passa a vida inteira dele em Viena, né? Ele tem um pequeno tempo em Freiberg e ele vai lembrar com muita nostalgia desse tempo. Se a gente lê, tem um texto do Freud de 1898 chamado Lembranças Encobridoras, que ele reproduz novamente e amplia quando ele está trabalhando com a psicopatologia da vida cotidiana, vira um capítulo da psicopatologia da vida cotidiana, as lembranças encobridoras, e ele fala de brincadeiras no campo, né, com uma moça, com uma brincadeira com uma flor, então se reportando a esse tempo, ao tempo em que ele vivia, que ele também durante as férias acabava indo algumas vezes para Freiburg, acabava indo para o interior. Freud nunca gostou muito de Viena, embora tenha relutado muito em deixar Viena. Ele era essa pessoa que reclamava para depois voltar atrás, né? Então, o que vai acontecer aí? O Freud vai para Viena, e aí, em Viena, o pai dele vai tentar se colocar, o pai dele vai tentar se colocar entre a comunidade judaica de Viena, entre os comerciantes de Viena, né? Então, continuo isso na página 24, eu estou usando como referência
lá no final da bibliografia, eu estou usando como referência esse daqui, né, o da Rudnesco. Na página 24, ela vai escrever lá, deleitando-se com suas fantasias e devaneios, ele gostava de imaginar que seu meio-irmão Philip, que morava no mesmo teto que ele, era o verdadeiro esposo da mãe. Seu pai era seu avô, porque ele percebia essa diferença de idades. O Freud ele já percebia que o pai era muito mais velho que a mãe. E o Freud já nutria um amor pela mãe, e ele já achava que a mãe merecia um homem mais viçoso na concepção dele, como depois ele próprio vai narrar no evento do Chapéu, quando conta do pai que sai, que o alemão bate no pai, o pai sair da frente, o pai simplesmente sai quando ele esperava que o pai fosse ter uma atitude mais. Quer dizer, ele tinha essa expectativa, né? Não à toa, ele muitas vezes se equiparava a Nibobarca, uma expectativa cartaginesa aí de um pai que fosse capaz de enfrentar Roma. E ele acreditava. Então, assim, ele sentia ciúmes daquele solteirão, ao passo que se entendia as mil maravilhas com seu outro meio-irmão, Emanuel, que se casara com uma mulher da mesma geração que ele. Então, ele percebia que havia um irmão que tinha uma esposa que era, em termos cronológicos, de uma geração equivalente à dele, enquanto a mãe tinha uma discrepância grande do pai. Como eu comentei no começo, a mãe, o Jacob, ele tinha um filho que era praticamente a idade da mãe, né, que era esse filho de quem Freud fantasiava. Então, para o Freud, isso era muito difícil, era muito complicado para o Freud colocar isso na cabeça dele. Aí, para facilitar um pouco a vida, eu fiz aqui uma árvore genealógica baseada na biografia da Rudnesco. Então, temos aqui uma árvore genealógica que dá para a gente poder localizar algumas coisas, inclusive tem alguns pontos. Olha. Então, a gente tem aqui o bisavô paterno do Freud, que é o Abraham, e o avô, que também chamava Scholl. E aí vai vir o pai. O irmão, o Joseph Freud, vai ser acusado de estelionato e vai ser preso em determinado momento. E esse é o irmão com o qual Freud vai sonhar, é o tio da barba amarela. A família vai ficar assim, muito ressentida desse episódio. O pai vai se casar primeiro com a Célia, depois com a Rebeca e, por fim, com a Amália. Com a Célia, o pai tem lá o Emanuel, que é o que é casado com a Maria Hanack, e que vai ter o Johann Freud. Esse Johann Freud é o sobrinho. Essa Pauline, que é a sobrinha dele, é a menina do exemplo que ele traz nas lembranças encobridoras. Né? E aí a gente vai ter aqui a Amália Freud, com quem com quem o pai dele vai tê-lo, e aí ele se casa com a Marta. Então, aqui é só para ter uma noção, para ter uma ideia um pouquinho aqui da família do Freud, essa família tão conturbada, né? E que passava por momentos tão difíceis. Então, a lembrança da pobreza da família, da sua família parece ter sido dolorosa para Freud. Numa passagem autobiográfica disfarçada que ele inseriu num artigo de 1899, Lembranças Encobridoras, ele descreveu a si mesmo como filho de pais originalmente abastados que, creio eu, viviam naquele buraco de província com bastante conforto. Então as coisas acabavam saindo. Essa juventude, essa infância do Freud, que às vezes parece ser tão romantizada, não era tão romantizada assim, eles viviam dificuldades. Eles eram judeus, o antissemitismo estava crescendo, a própria ideia de semita começava a acontecer. Até então você tem na Europa a ideia de que o judeu é aquele que pratica o judaísmo. A partir do século XIX, o judeu passa a ser aquele que tem ascendência semita. Então há uma diferença aí. Né? Você vai ter, durante fim da Idade Média, começo da Idade Moderna, a ideia dos cristãos novos, que são aqueles judeus que abandonam o judaísmo, que beleza, abandonaram o judaísmo, viraram cristãos, beleza, agora estão aqui com a gente. Nunca vão ser totalmente iguais a nós, mas eles conseguiam sobreviver. Agora não, agora deixava de ser uma questão de escolha, no século XIX, ser judeu deixa de ser uma questão de escolha religiosa, para ser uma questão étnica, para ser uma questão genética. E tem como você mudar isso. Então, um judeu, sempre judeu, independente do credo, independente da posição, independente de qualquer coisa. E isso vai perseguir o Freud, ao longo desse momento, de uma forma tão absurda, a ponto de, quando ele funda a IPA, ele querer que o Jung
assuma a presidência seja o primeiro presidente da IPA, para ele tentar desvincular a ideia do judaísmo, né? Para ele tentar desvincular a psicanálise do judaísmo. Não porque ele tivesse algum problema em ser judeu, mas porque ele começava a perceber as dificuldades que isso gerava na questão científica que ele vai vivenciar. Ele, ao contrário, não tinha problema nenhum. Se você lê um estudo autobiográfico, ele fala: várias vezes tentaram me fazer sentir inferior por ser judeu. Não entendo por quê. Né? Então, ele não tinha problema nenhum com isso, ele era muito consciente disso. Mas ele começava a perceber, de uma forma prática, as dificuldades que isso implicava em termos de carreira, em termos de ciência, em termos de ascensão dentro daquele universo ali. E o pai vivia isso também. Então, ele, Freud, vivia esse lugar. Essa hipérbole é um pequeno exemplo do que Freud viria a chamar mais tarde de romance familiar. Essa disposição generalizada entre pessoas de achar que seus pais são mais prósperos ou mais famosos do que na realidade. Ou talvez até de inventar uma linhagem ilustre. Quem fala isso é o Peter Gay, na página 25 da biografia dele. Tá? Peter Gay vai trazer isso e vai mostrar como o Freud ele se debatia com esse lugar onde ele estava. E é muito interessante, porque ele vai para a escola e ele vai, num primeiro momento, se interessar pela área jurídica. O Freud, num primeiro momento, ele não pensa na medicina, ele pensa na área jurídica. Ele pensa na ideia de ser jurista para poder fazer trabalhos com a sociedade. E devido à amizade com que ele vai fazer na infância. E isso vai acontecer, ele vai manter isso, mas posteriormente ele acaba abandonando e acaba indo para a medicina, mais por ter sido atraído pelas ideias do Darwin. O Darwin é o grande apelo. Ele vai para a medicina por essa atração que ele tem pelas ideias do Darwin. As ideias do Darwin dá para entender, alguém que está vivenciando essa questão étnica muito forte, dá para entender por que a teoria darwinista ela é uma teoria interessante, que ele quer estudar, que ele quer entender. Né? Então, ele vai entrar em 1873, ele entra na Faculdade de Medicina e se forma, e na Faculdade de Medicina ele vai para Neurologia, onde ele se forma em 1881. E aí a gente vai passar um pouquinho pela faculdade, onde ele vai começar a ter algum contato com a psicologia assistindo às aulas do Brentano. Então, ele vai começar a psicologia com um cara chamado Brentano. Então, Franz Brentano, que é esse cara aqui. E esse cara, ele é o primeiro, ele já é herdeiro de um outro chamado Revard, que tem uma ideia de que as questões psicológicas estão embasadas de alguma forma no orgânico. Por um acaso, uma ideia que a comunidade científica defende muito hoje em dia, né? Hoje em dia, a indústria farmacêutica, principalmente, defende muito essa ideia, né? Nada que um remedinho, que um equilíbrio de neurotransmissores não resolva, como se o ser humano se limitasse à bioquímica. Enfim, cada um tem sua opinião. Essa é uma discussão antiga. Né? Essa é uma discussão que já vem lá do Brentano, estamos lá no século XIX, e o Brentano já está falando isso. Olha, as questões de ordem psicológica, elas estão embasadas no psiquismo. Então, foi uma identidade e sempre preocupado em superar o pai. Então, a gente vê aqui como na vida dele a ideia de um complexo de Édipo faz também sentido, o que ele vem postular depois, o que ele vem enxergar depois, também muito dele, né? Graças a mestres excepcionais na cultura erudita, iniciou-se em debates filosóficos da época, através do convívio com Franz Brentano, a cujas aulas assisti. Quem conta isso para nós é a Rudinesco, na página 37. Então, é o Brentano que começa a despertar no Freud, é o Brentano que vai começar a despertar no Freud essa capacidade, esse olhar para a psicologia. Quem que é o Brentano? O Brentano é um cara que foi ordenado padre em 64, mas em 73 abandona a igreja porque ele não concordava com a ideia da infalibilidade papal. Então, para ele, essa ideia de que o Papa, só porque era Papa, era infalível, ele não concordava muito com isso, arrumou meia dúzia de confusão, acabou saindo da igreja, e aí ele vai dizer que o ato mental é mais importante que o objeto em si. Então, para ele, o que acontecia dentro do pensamento era mais importante do que acontecia no fato.
Ele, não à toa, ele vai diferenciar a experiência como estrutura e experiência como atividade, e vai influenciar não só o Freud, como o Russell e o Heidegger. Então, o Brentano ele vai influenciar a fenomenologia, né? Ele vai influenciar esse primeiro momento aí da fenomenologia. O Russell fora aluno dele como Freud e extremamente influenciado por ele, né? Então, no Franz Brentano, a gente vê as sementes do que virá a ser a fenomenologia. Tá? E é esse homem, é com esse homem que o Freud vai ter os primeiros contatos com essa ideia. Então, a própria ideia de uma introjeção, a própria ideia de um objeto introjetado, a própria ideia de um traço minêmico, a própria ideia de uma fantasia, começa aqui, já começa a ter as suas sementinhas, né? Na ideia do Franz Brentano. Mas não é com o Brentano que o Freud vai ficar. O Freud acaba, depois, indo trabalhar com o Buch. Primeiro ele passa pela zoologia, ele tem um trabalho com o Clausius, em 1875, e ele vai trabalhar com enguias, ele vai dissecar enguias, e aí, dissecando enguias, ele vai trabalhar com o aparelho reprodutor e vai ter o primeiro contato com a bissexualidade. E dentro desse primeiro contato com a bissexualidade, ele vai dissecar assim, enguias. Ele também vai entender que não é muito a praia dele a zoologia, não é muito a praia dele a anatomia. Ele, na verdade, volta a Viena, e ao voltar a Viena, ele vai trabalhar com o Brück. E com o Brück, no laboratório do Brück, ele vai conhecer o Exner, o Fleischl e o Brauer. Então, ele já conhece o Brauer aí, um Brauer jovem que está começando, né? Um Brauer que está ali dando seus primeiros passos na medicina, mais velho que o Freud, mas ainda mais novo que o Brück, né? E é o Brück que vai levar o Freud ao estudo do sistema nervoso. Então, o Brück é o homem que vai fazer a ponte para o Freud chegar no sistema nervoso humano. Esse sistema nervoso, e o Freud vai começar a trabalhar muito com isso. O Freud faz inúmeras pesquisas, chegando inclusive perto de descobrir o neurônio. É que ele para antes, né? O Freud para antes. Mas é interessante a gente observar que ele vai trabalhar com ele, vai assistir às aulas do Brentano, e aí ele se torna um grande aluno do Brentano. Ele vai trabalhar com o Klaus, e aí ele disseca trocentas enguias para ele poder chegar na conclusão e perceber a questão da bissexualidade. Aí ele vai trabalhar com o Bruno, e ele faz um trabalho tão minucioso. É interessante a gente observar como Freud ele era obsessivo mesmo, minucioso na quantidade de detalhes, de percepções, de coisas. Então, no momento todo, ele vai trabalhar depois com isso na clínica psicanalítica, porque na própria atividade de que ele já era assim, isso já era dele, né? Já é um dado dele. Então, o que vai acontecer? Ele vai trabalhando com o grupo, ele vai chegar perto da descoberta do neurônio, mas ele volta atrás. Ele dá uma parada e ele descobre que não dá para ele ficar sendo teórico. Ele descobre que a vida do teórico ela não é uma vida tão bem remunerada e que ele precisa fazer dinheiro, porque ele conheceu uma mocinha e ele quer se casar com essa mocinha. Então, para poder se casar, ele vai para a clínica prática. Ele vai começar a fazer atendimentos. E aí, nesse momento, ele vai conversar com o Meiner. Ele vai para o Hospital Geral de Viena. Isso já em 1882. E ele vai trabalhar com o Meiner, que num primeiro momento o apoia. E num primeiro momento o Meiner o ajuda, né? Só que o Meiner trabalhava com fisiologia cerebral. Então, o Freud continua trabalhando com o sistema nervoso, ele continua lidando com a questão cerebral, e é nesse lugar, nessa ideia da fisiologia cerebral, nessa ideia dos estudos com o Theodor Meiner, que o Freud vai começar a perceber algumas atitudes, algumas atuações, algumas ações do sistema neurológico. Então, o Meiner, ele vai discutir muito, ele vai abrir uma discussão, porque ele tem um conceito de sistema psicológico, onde ele, retornando ao Brentano e retornando ao Rebar, ele acredita que há uma relação da anatomia cerebral com a psicologia da consciência. E ele vai trabalhar com a ideia de dois tipos de afetos.
os agressivos e os defensivos. Então, o Meiner, ele começa a tentar o que hoje a neurociência está querendo fazer, definir a partir do cérebro as questões, as emoções, as ações, as relações psicológicas, né? Então, o Freud começa a se dar com isso, e isso vai talhar, isso vai delimitar o nosso Freud até 1900. Se você pega os textos do Freud até 1900, o Freud tem lá uma sucessão de textos sobre hipnotismo, próprio estudo sobre a histeria, projeto para uma psicologia científica, etiologia da histeria. Então, tem todo um conjunto de textos que varrem aí o volume 1, 2 e 3 da edição Standard, né? Todo esse conjunto de textos pré-psicanalíticos, você vê um Freud tentando gerar uma reação, uma relação causal. Então, ele olha um fenômeno psíquico e ele tenta achar uma causa imediata para esse fenômeno. Ele tenta criar uma relação causal, a ponto dele fundar, dele cunhar a chamada teoria da sedução. Se há uma histeria, houve uma sedução, houve um abuso. Então, quer dizer, ele vai partir da premissa do Meiner e de outros da sua época, dessas influências com as quais ele tem, um pensamento médico de que se há um sintoma, há um agente patológico. Então, se eu tiro o agente patológico, eu subo o sintoma. Não é bem assim, né? Em psicanálise, as coisas não são tão matemáticas assim, não é uma regrinha, não existe esse caminho sem então, né? E ele vai descobrindo isso quando ele começa a perceber o que ele vinha, ele resolvia algumas questões das pacientes e as questões voltavam. Ele vinha, resolvia algumas questões e as questões voltavam. Então, ele começa a ver, tem alguma coisa aí, né? Então, essas influências, elas são importantes, é importante a gente perceber esse caminho que o Freud vai fazendo, é importante a gente perceber esse caminho que o Freud vai trilhando, no sentido de que isso vai embasar as primeiras percepções psicanalíticas dele. Isso vai embasar a primeira forma como ele vai enxergar o conceito psicanalítico, né? E aí, ele vai trabalhar, depois do Bruch, ele chega no Meiner, né? Ele vai nessa tentativa de achar esses fenômenos. O Meiner vai deixar uma marca na perspectiva da época. Ele defende a ideia de que os fenômenos psicológicos apresentam uma base orgânica, ideia que norteará os primeiros trabalhos do Freud, foi o que a gente acabou de falar, e que leva o próprio Meiner a um estudo da anatomia cerebral na busca por essas relações, né? Freud não sentia nenhuma atração pela abordagem da loucura, das psicoses, e não partilhava nem a mitologia cerebral de Meiner, nem seu niilismo. Freud começa a achar que tem alguma coisa errada. Freud começa a não concordar com algumas coisas ali. Uma vez que havia trocado a pesquisa em fisiologia pela prática da medicina, sentia-se obrigado a levar em conta a relação terapêutica. Freud começa a perceber que havia algo na relação médico-paciente que também influenciava no tratamento. E mais tarde virá a ser chamado transferência. Ele vai perceber que há algo nessa relação. Então, quem fala isso para nós é Rudninsky, na página 55, que ele começa, então, a perceber que não dá para você ficar só no aparelho mecânico, no aparelho orgânico. Não dá para ficar só na estrutura cerebral. Você precisa pensar em algo mais. Você precisa levar em consideração as relações humanas. Existe uma questão psíquica que parte das relações, né? Nas relações iniciais, na erogenização do bebê, nas relações de cuidado, nas relações de afeto, nas relações... Então, existe algo nas relações e o Freud começa devagarzinho a perceber isso e começa a ver, olha, o Meiner não está muito certo da coisa que ele está falando, não, porque para o Meiner nada disso existe. Para o Meiner só existe a questão eminentemente orgânica, né? E é nesse ponto que o Freud vai tentar buscar outras perspectivas, é nesse ponto que o Freud vai tentar buscar outros lugares. Nesse tempo, eu pensei muito se eu colocava sobre isso, ou se eu não colocava sobre isso, no material que a Helena me mandou tinha sobre isso,
mas eu acho que assim, eu costumo brincar que se você é um cantor e está com a sua carreira afundando, você grava um disco de músicas do Roberto Carlos, né? E você faz a sua carreira decolar. É uma coisa interessantíssima. Todo mundo que está com a carreira afundando vai lá, grava Roberto Carlos e a carreira decola, né? É, a mesma coisa se você é um escritor. Se você está com problemas, você escreve qualquer coisa sobre o Freud e você vende livros. Principalmente se você tentar falar mal do Freud. Então, a gente tem lá o livro negro da psicanálise, o Freud e a cocaína, inclusive, que dá título a esse slide, e, as pacientes de Freud. Esse é um texto assim que o cara ele detona, entendeu? Se o Freud tivesse sido péssimo, né? As pacientes de Freud, quer dizer, livros que os caras escreveram sem nenhum embasamento, detonando, né? Tatuzato não foi novidade, né? A ideia aí, a última discussão aí da pseudociência não foi novidade, porque todo mundo, quando quer aparecer um pouquinho na mídia, mete pedra no Freud, né? Mete pedra no Freud que dá ibope, né? E uma das coisas que eles mais falam mal do Freud, uma das coisas que eles mais detonam o Freud é a cocaína. Não, porque o Freud usava cocaína. Não, porque o Freud usava cocaína. Não, porque o Freud usava cocaína. Ótimo, Churchill bebia uísque e ganhou a guerra. E daí? Né? Qual o problema? A gente tem que pensar o que era a cocaína naquele momento e a gente tem que pensar o que o Freud estava usando, que não era o que é vendido hoje, não era o que é traficado hoje, né? O que o Freud trabalhava naquele momento era com algo que estava sendo descoberto. Havia se feito uma descoberta a partir da folha de coca, né? E de algo que, de uma certa forma, tinha alguns efeitos novos, né? Então, o Freud ele vai começar a fazer o estudo desses efeitos. A cocaína ela tinha alguns efeitos, ela era usada, né? Ela era fornecida, ela não era ilícita, né? E ela era usada pelo exército alemão. O exército alemão usava a cocaína para combater a exaustão. Então, para eles estavam ali tentando, como a cafeína, como outras ideias, era algo que podia ter mil aplicações. Naquela época era cocaína, há 10 anos atrás era Ritalina, e seguimos o barco, né? Então, o que vai acontecer? O Freud ele está num ambiente em que a cocaína acabou de ser descoberta, eles acabaram de achar isso, eles estão estudando isso, ela dá uma certa euforia, ela dá uma certa capacidade de ação, de combate à exaustão, e ele está lidando com isso. Então, você pensar no Freud como um drogado que consumia cocaína, pensando no cara que hoje está com um pino de cocaína, lá, quase uma overdose no banheiro escondido, é um anacronismo. Isso é completamente anacrônico, né? Então, o Freud vai começar a estudar cocaína, e ele vai começar a estudar cocaína para ver os efeitos dela para doenças cardíacas, para depressão e como substituta da morfina, porque já percebiam que a morfina viciava. A ideia era tentar achar um substituto fina, né? Que é, inclusive, a grande questão que vai ser com o Fleschel, né? O Fleschel vai machucar o dedo, ele sofre dores terríveis, e aí usam a morfina, ele está viciado em morfina, tem que tirar a morfina, o Freud prescreve cocaína para ele, e ele começa a ingerir cocaína, até que dá ruim, e ele morre, né? Mas até então ninguém sabia disso, né? Como é que eu olho para algo e sei que, né? Então, ele não tinha ideia do que a cocaína era capaz de fazer. Naquele momento, a cocaína ela entrava como possibilidade médica. E era isso que o Freud estava tentando falar. Olha, Helena. Só lembrar que esse livro não está nas obras completas e não tem tradução em português. Ele é um compilado dos estudos que o Freud fez, e o primeiro capítulo, ele fez um estudo muito amplo da antropologia das drogas nas Américas, sem internet, sem Google, sem nada.
Então, esse livro é uma raridade, foi editado pelo Robert Bickelbrick e a Ana Freud, quem organizou com o tempo. É uma raridade, e aí tudo que ele estudou, em vez de traduzirem esse livro para o português, fica essa porcaria de Freud e a cocaína, que é uma aberração, uma excrescência, e o cara vende como água, né? Só essa observação. Excrescência, esse é o termo. Excrescência, para não falar excremento. Mas é por aí, é desse jeito, né? Então, é importante a gente olhar para isso, sabe? É importante a gente começar a entender que as pessoas são fruto do seu tempo. Pessoas, elas são... O ser humano é um ser histórico, que é fruto do tempo dele, né? Ele consegue dar um pulo um pouco além? Ele consegue dar um pulo um pouco além, mas ninguém vai conseguir dar um pulo muito além. Existem limitações até para os pulos que os grandes gênios, que as grandes personalidades conseguem dar. O homem é fruto do seu tempo. E no tempo do Freud era isso. É isso que a Helena traz para nós, né? Olha, de novo, a obsessividade do cara que faz um estudo de toda a questão das drogas na América. O cara tinha que ser bem obsessivo, né? E aí, e aí ele vai estudar, trabalhar e vai estudar a questão da cocaína com o Karl Kuhler. E o Leopold, eu não vou me atrever a falar o nome desse cara. É Leopold alguma coisa. Eu não vou me atrever. Até o Kuhler eu fui, mas esse cara eu não vou me atrever. E aí o que vai acontecer? O Freud ele vai começar a trabalhar com... Se você ler a história, o estudo autobiográfico, de 1924, ele comenta, o Freud comenta esse momento, né? E o Freud fala, olha, eu estava estudando, eu estava trabalhando assiduamente, isso o Freud falando no estudo autobiográfico. Eu estava trabalhando assiduamente em cima da questão da cocaína, mas eu tinha minha noiva e ela fazia 2 anos que ela estava me esperando, eu precisava ir lá. Então eu me limitei a dizer, vamos descobrir novos usos para a cocaína. Me limitei a escrever isso, ponto final, entreguei a dissertação e fui encontrar com a minha noiva. A cocaína começa a fazer tentativas de trabalhar com a cocaína, né? E aí ele consegue, a partir da cocaína, gerar um anestésico e consegue fazer uma primeira cirurgia oftalmológica com anestesia local à base de cocaína. Então, o Freud fala, olha, eu perdi... E ele dá a entender isso no estudo autobiográfico. Eu perdi uma chance de ficar rico. Mas, tudo bem, casei. Eu não fiquei rico, mas casei com quem eu queria. Então, o Freud, essa era a ideia. Ele não estava estudando cocaína, ele não estava usando cocaína porque ele era um viciado. Ele estava estudando cocaína e quais os efeitos que a cocaína podia trazer em termos medicinais, em termos médicos. Até porque, ainda no estudo autobiográfico, ele fala, eu era um crime, eu precisava ter elementos clínicos para poder trabalhar com as pessoas. Eu não tinha elementos clínicos, né? Quando eu perco a cocaína, a única coisa que me resta é a teoria, a terapia eletrovoltaica e a hipnose, é o que estuda. E aí eu descubro que a terapia eletrovoltaica, isso é contando no estudo autobiográfico, eu descubro que a terapia eletrovoltaica O som está cortando, Tomás, por alguma razão. Não sei se é só o meu ou se dos outros. O som está cortando um pouquinho. Está sim. Eu também. Tá sim. Ver se fica mais perto. Melhorou? 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 Fica Melhorou. mais perto? Parece que Melhorou, melhorou. né? Melhorou, porque ele ficou um pouco abafado, grave, e depois picotou total. Então, go ahead, bicho. Bom, melhorou. Então, o que acontece? O Freud ele vai, voltando então um pouquinho, né? O Freud, quando ele vai, ele deixa a ideia da cocaína e ele vai para encontrar com a Marta, ele vai, de certa forma, abrir mão da possibilidade de atingir o objetivo que era usar a cocaína para um fim médico. Quem vai conseguir isso é o Kuhler.
E o Kuhler vai conseguir, a partir desse estudo, trabalhar a cocaína como uma anestesia local, né? Vai ficar famoso internacionalmente e tal. E aí o Freud vai falar, ó, perdi a chance de ficar rico, mas casei. Tá bom, gente? Não fiquei rico, mas casei. Então tá legal. Casei com a minha amada, né? E aí o Freud fala, olha, eu era clínico, eu precisava, como clínico, ter algo para ofertar para o meu paciente. A gente tem que se lembrar que a farmacologia não era tão desenvolvida nessa época, então você ainda não tinha aspirina, você ainda não tinha antibióticos, se ainda não tinha, né? E para doenças nervosas, menos ainda. Então ele fala, olha, eu era clínico, eu precisava trabalhar a clínica, eu precisava ter argumentos clínicos, e aí para poder ter isso, eu tinha a cocaína, eu tinha a eletroterapia e eu tinha a hipnose. Quando eu deixo a cocaína e o Kohler assume os estudos e continua a estudar, e aí eu fico só com a eletroterapia e a hipnose, eu venho a descobrir que a eletroterapia, ele fala isso lá no estudo autobiográfico, eu venho a descobrir que a eletroterapia era uma mentira, porque todos os resultados eram fraudados, então me sobrou só a hipnose. E o pior, eu não consegui hipnotizar todo mundo. Ele próprio assume isso. Então ele estava com um pipinão na mão. Mas antes da gente falar disso, e antes da gente chegar nisso, vamos voltar para essa mulher. Por que que ele deixa a cocaína? Por que que ele vai encontrar com ela? Ele vai encontrar com essa mulher chamada Marta Bernay, né? A Marta, ele vai conhecê-la quando ele tem 26 anos. E ele vai noivar em junho de 1882. Ao contrário de Fred, que vinha de uma família não muito ortodoxa e que teve uma babá católica que o introduziu, inclusive, à religião cristã, que o levava à igreja, a Marta vinha de uma família judaica ortodoxa. A Marta era praticante. Depois do casamento, eles, inclusive, vão ter algumas questões e o Freud só vai deixar que se continue fazendo na casa dele a Pessah, né, que é a Páscoa judaica, né? Mas a Marta ela vinha, e aí ela vai abrir mão por estar com o marido, essa coisa toda. E aí o Freud, o irmão da Marta, ele era noivo da irmã do Freud. E foi assim que o Freud conheceu a Marta. Então, o Freud vai conhecer a Marta a partir do irmão dela, a partir do cunhado, né? E logo que ele conhece a Marta, ele se apaixona. A Marta não é o primeiro amor da vida dele, ele já tinha tido um antes, que não deu muito certo. Mas a Marta é aquela, porque ele vai se apaixonar novamente, vai se apaixonar profundamente e vai todos os dias mandar flores para ela. Olha que lindo. O homem que vai dizer que o amor é só um investimento narcísico objetal é o homem que mandava flores diárias para a sua noiva. Olha que coisa, né? Dá para imaginar o Freud assim? E aí ele mandava flores para ela, conversa, ó, gente, até que ele conquistou o coração da mãe. Até que, né? E de vez em quando ele mandava umas dosezinhas de cocaína também, ele dizia para ela que ia fazer bem para ela, né? Dentro desse contexto que a gente está falando, certo? E ele quer casar, ele quer casar. Então ele conhece a Marta, eles noivam, ele quer casar. Só que para casar ele precisa de dinheiro. Então, nesse meio tempo, ele volta, né? Ele vai a Viena e ele já tinha conhecido o Brauer lá no laboratório do Bruck, com o Bruck, e ele vai se aproximar do Brauer. O Brauer que ele vinha de uma família judia e vai se casar com uma mulher de uma certa propriedade, de certas posses. Então, o Brauer ele tinha uma estabilidade financeira boa por conta da esposa, né? É uma fantasia, é uma ficção, mas dá para conhecer um pouquinho mais do Brauer se você quiser ler O Dia em que Nietzsche Chorou, né? Do Irving Yalom, O Dia em que Nietzsche Chorou. Volto a dizer, é fantasia, é um romance, tá? E como todo romance, ele é carregado de fantasia. Mas dá para você ter um pouco de uma ideia ali desse Brauer e de todas as questões ali que rodeavam esse Brauer, né? Na, na Viena daquela época. E aí o Freud vai se aproximar do Brauer e o Brauer vai
se tornar uma espécie de irmão mais velho, a ponto do pai de Freud pedir para o Brauer cuidar dele. Né? Que se morresse, se acontecesse qualquer coisa com ele, o Jacob pede para o Brauer, se acontecer qualquer coisa comigo, cuida do meu filho. Né? E o Brauer vai ficar ali meio que ajudando, meio que auxiliando o Brauer, o Freud. Então, nesse lugar onde ele vai começar, ele vai fazer esse movimento, o Brauer convence o Freud a ir para a clínica neurológica e convence o Freud a usar a hipnose. E o Brauer já tinha usado a hipnose num caso. Ele já vinha tratando uma paciente, a Berta Pappenheim, com a hipnose. Então, primeiro caso, o caso zero, o caso que, em alguns estudos sobre histeria, é um caso do Brauer, não é um caso do Freud. O primeiro caso tratado, né, com a técnica hipnótica é um caso do Brauer. Não dá muito certo, né? O Brauer, em determinado momento, por pressão da mulher que está percebendo algumas coisas estranhas, o Brauer resolve encerrar o tratamento com a Berta Pappenheim, todos devem conhecê-la como Ana O, né? Fala, Helena. A mão. Oi? Eu nem levantei a mão, mas eu queria falar mesmo, porque a mulher do Brian estava enciumada, não sei o que, interrompeu, foram para uma lua de mel, tiveram uma filha que, com 20 anos, se suicidou. A gente pensa nessa coisa do desejo, é muito grave tudo isso, né? Era só essa pimenta suicida que eu queria jogar. Pimenta suicida. Mas tem outro detalhe na história, né? Porque antes deles irem para a lua de mel, chamavam na casa da Ana O, da Berta, porque ela está em trabalho de parto. E ela gritava aos quatro ventos: o filho do Dr. Bauer está nascendo. Gente, no século XIX, uma moça da sociedade vienense gritando que ela estava tendo filho de um médico que era casado, isso é. O Bauer é chamado às pressas, ele vai, a hipnotiza, a tira da crise, né? Mostra para todo mundo que a questão era uma questão sintomática e literalmente volta para casa, pega a mulher e foge. A lua de mel em questão foi quase uma fuga, porque ele viu que o negócio, que a questão estava pegando. É o primeiro, a gente pode considerar isso como o primeiro relato de uma transferência analítica, uma transferência terapêutica, amorosa, que vai acontecer. Então, o Brauer não soube lidar com isso. Tanto que, no primeiro momento, o Freud entende a transferência como um problema. Freud só depois vai conseguir entender a transferência como algo positivo para a análise, porque ele vem enxergando essas coisas, né? Ele vem falando dessas coisas, né? E aí, o Brauer, a Rudinesco conta para nós que, ao notar o seu entusiasmo pelas experiências inovadoras ou transgressivas, Brauer, notando o entusiasmo do Freud, incentivou-o a se interessar pela hipnose. Tão execrada pelos defensores do niilismo, que julgavam essa técnica adormecida dos pacientes com fins terapêuticos, indigna de seu ideal de cientificidade. Então, quem vai trazer isso para nós é Elizabeth Rudinesco, na página 56 da sua biografia. E o Freud abraça a hipnose. Freud abraça a hipnose. Né? Nesse momento, ele se candidata a uma bolsa de estudos e vai receber uma bolsa de estudos e vai a Paris estudar com Charcot. Então, Freud vai estudar com Charcot em Paris. Observe, Freud não foi atrás da histeria, o Freud ainda não tinha trabalhado com histeria, o Freud está trabalhando com neurologia, o Freud está trabalhando com aparelho neurológico, o Freud começa a perceber algumas coisas e ele vai para Paris, porque Charcot é o grande nome, não só da histeria, a gente tem hábito de pensar no Charcot só na histeria, mas quem é da área médica vê que o Charcot fez trabalhos em várias áreas, Charcot tem um trabalho científico extremamente abundante, e o Charcot, entre essas coisas, o Charcot vai trabalhar com a histeria. Então, em 1885, o Freud começa a trabalhar com a clínica da hipnose e, nesse mesmo ano, ele recebe essa bolsa e vai
para o Salpêtrière, onde ele vai ter contato com Jean-Martin Charcot. E ele vai se impressionar com a ele vai se impressionar com aquilo que o Charcot faz. Só que o Charcot tem uma característica. O Charcot, ele descreve, mas ele não estava preocupado em tratar. Ele estava preocupado em descrever. Então, o Charcot, por isso que a produção intelectual dele, ele tem um monte de coisa. Ele fala de um monte de questões. Por quê? Primeiro, porque ele tinha um hospital inteiro na mão dele. Ele tinha o Salpêtrière inteiro para ele trabalhar. Segundo, porque ele só ia descrevendo as coisas. Ele não ia se preocupando com a etiologia o tratamento das coisas. Ele ia descrevendo. Então, ele descreve a histeria e ele descreve a histeria como sendo algo mais do que uma questão puramente orgânica. Ele vai falar da histeria masculina, Charcot já vai falar da histeria masculina, Charcot já vai trazer essa ideia de que a histeria não é uma questão eminentemente do organismo feminino. E aí o Charcot, o Freud vai ficar extremamente impressionado e acaba sendo aceito para ter convívio mais próximo com o Charcot. Ele acaba se aproximando mais do Charcot, ele vai ficar ali um ano e ele vai ter um conhecimento um pouco maior, né? E a partir daí ele se interessa pela histeria. Então, não resta dúvida alguma de que Charcot propunha uma nova concepção na histeria. No entanto, só pode efetuar esse gesto porque a histeria tornara-se em toda a Europa a expressão de uma revolta impotente das mulheres contra um poder patriarcal assombrado pelo espectro de uma possível feminilização do corpo social. Então, a Rudinisco fala isso na página 59, eu acho que só esse parágrafo já dava para a gente discutir um mês, né? Com tudo que ele está envolvido, não dá para mergulhar nesse parágrafo, mas o que o parágrafo traz para nós de mais importante naquilo que a gente está discutindo aqui, naquilo que a gente está falando aqui, o Charcot começa a perceber uma desvinculação da histeria, da questão eminentemente orgânica, ele começa a perceber que tem algo mais, mas ele também não vai se aprofundar, porque também não é do interesse dele se aprofundar, tá? E o Freud pega isso e dá continuidade. Então, a grande questão do Freud ele vai dar voz a essas mulheres. O Freud vai dar voz para essas mulheres, né? Nesse lugar, nessa perspectiva que o Freud vai voltar a Viena. Primeiro ele passa para o Berlim, fica um pouco em Berlim. É uma coisa muito interessante porque ele vai trabalhar com crianças, né? Ele vai para o Instituto de Pediatria, ele vai trabalhar com neurologia pediátrica, e aí quando ele volta a Viena, ele trabalha com pediatria. Existe um livro chamado Por que Ignoramos o Freud Pediatra? Não me recordo agora quem é o autor, mas é um fato, né? A gente acha que o Freud, né? A gente pensa no Freud só como homem que trabalhava com as mulheres, com as histéricas. Não, não é. O Freud ele também trabalhou com crianças e ele tinha que trabalhar, porque ele também tinha, né, até para perceber a sexualidade infantil, até para perceber as questões infantis, ele tinha que trabalhar. Então, ele volta, né, para Berlim, volta para Viena, instala-se num consultório e começa a atender pacientes. Quem indicava muito paciente para ele era Brauer. Então, o Brauer é meio que o padrinho dele, né? O Brauer se tornou meio que o padrinho dele. O encontro com Charcot fora decisivo, não só porque sua concepção da histeria lhe abrira novas perspectivas sobre a vida psíquica e a realidade da sexualidade humana, como porque esse mestre pertencia muito mais que Brooke a uma linhagem de cientistas cujo renome ultrapassava amplamente o âmbito universitário. Então, Freud, ele nunca mais vai deixar a ideia, né, que ele toma com Charcot, né? O Charcot, inclusive, tinha uma frase muito interessante que ela dizia assim: teoria é bom, mas nem por isso deixamos de viver. E o Freud toma isso também como uma premissa. Essa é uma frase do Charcot. Teoria é bom, mas nem por isso a gente deixa de viver. Eu acho que essa frase ela é fundamental, principalmente para o psicanalista, para a gente não ficar tentando dobrar o paciente na teoria. A teoria é ser um norte e não um fim, né? É muito importante isso, né?
E o Freud ele vai manter, então, o, essa chama, né, disso que ele aprende com o Charcot. Não à toa ele vai manter um quadro do Charcot no consultório dele. Em 1886, já de volta a Viena, Freud inicia seu trabalho em clínica particular com um consultório na rua Hallstrasse, trabalhando também como pediatra no Instituto de Pediatria. Ainda nesse ano, ele se casa. Então, é aí que ele vai se casar com a Marta, tadinha. Esperou até aqui, né? E vai se aproximar ainda mais de Brauer, tá? Então, ele vai se casar e vai se aproximar ainda mais de Brauer. E é nessa época, 1887, que ele conhece, através do Brauer, ele conhece o Fliess, né? William Fliess, um otorrino alemão, e eles começam a trocar cartas. Então, o Fliess, que tanta gente acha... É engraçado, porque o Fliess é um cara que divide opiniões, né? Desde aqueles que acham que o Fliess foi fundamental, até aqueles que acham que o Fliess foi só mais um, mais um com quem o Freud fez amizade e depois inimizade. O Fliess é um cara que divide... Todo mundo tem uma opinião sobre o Fliess. Uma coisa interessante, né? Às vezes até mais que do próprio Brauer. Porque as cartas ao Fliess, principalmente no volume 1 da Imago, elas trazem ali um registro dos primeiros momentos, das primeiras questões do Freud com a psicanálise, né? Só um parênteses, essas cartas não deveriam existir. O Freud tinha pedido para o Fliess para ele queimar essas cartas, porque as cartas que o Fliess enviou para o Freud queimou. E a ideia era que o Fliess queimasse as cartas. O Fliess não queima as cartas. Depois, a mãe Bonaparte vai comprar essas cartas do Fliess e é ela quem vai acabar depois levando a uma publicação. O Freud não queria, o Freud não gostou muito da ideia, né? Mas essas cartas acabam ajudando a gente a entender um pouquinho dessa construção do como Freud foi construindo na cabeça dele a psicanálise, né? Como Freud foi acompanhando aí. Então, o primeiro caso em nós que o Freud vai atender é o da senhorita Yvonne, também consta nos estudos sobre a histeria, e, para trabalhar com ela, ela se deita. Então, aí começa o uso do divã. O divã originalmente era só para facilitar o relaxamento para a hipnose. Hoje o divã tem outras funções, hoje o divã entra num outro lugar, a gente trabalha com o divã de outro, mas no primeiro momento era isso, só deitava para relaxar, para ficar mais fácil de hipnotizar. Só isso, né? E o Freud vai cada vez mais trabalhando com isso, o Freud vai cada vez mais trabalhando com isso, até aí ele vai melhorando isso, até que ele vai chegar no que ele vai chamar de método catártico, ou método da pressão, onde ele coloca a mão sobre a testa da pessoa, né, no melhor estilo, enfim, e fale, né? E ele dá um comando e a pessoa fala. É importante a gente perceber que a gente está falando de um comando, né? Aqui o analista dá um comando. Então, é algo que o analista direciona, é algo que o médico, não vou nem chamar de analista, o médico está direcionando. Então, o Brauer, o Freud, desculpa, o Freud, ele vai começar a trabalhar na perspectiva da pressão, porque ele começa a ver que na hipnose ele não está dando muito certo, ele não está tendo muita, né, ele não era um bom hipnólogo. Então, ele começa a trabalhar com a pressão para tentar melhorar essa questão. Até o momento em que ele vai com a mão, uma paciente, a paciente dá um tapa na mão dele e fala para ele, falar. E ele fala, opa, então fala. Sem pressão, e aí ele começa a perceber que na fala poderiam sair outras coisas. Nessa época tem um caso de uma moça chamada Pauline Taylor, era uma moça de 19 anos de idade, esposa de um amigo de infância do Freud, do Edward Silberstein, e essa moça vai se consultar com Freud, ela sobe, vai até os andares superiores e pula da janela, né? Nessa época. E, na verdade, nunca se soube se ela pulou da janela antes da sessão ou depois da sessão. É uma coisa que fica em aberto, né? É uma coisa que fica em aberto, porque também eu acho que esse fato, eu já conheci esse fato no material que a Helena me mandou, esse fato vem bem descrito, né, Helena? Tem um slide só para esse fato lá no material que você me mandou também.
eu acho que esse fato é um fato importante para a gente, quanto analista, também pensar nos cuidados que a gente tem que ter na nossa prática e na responsabilidade ética que a gente tem que ter quando a gente vai sentar na frente de alguém. Porque se isso acontece com o próprio Freud, né, irá conosco. Então, é algo que a gente precisa pensar muito. Precisa pensar se eu se eu tô, né, se eu vou me dedicar à escuta daquela pessoa, uma escuta ética, uma escuta humana, uma escuta teórica, uma escuta com supervisão, uma escuta com análise pessoal, uma escuta baseada no tripé, né? Então, não é só sentar e escutar. Um analista, ele tem que estar muito, muito atento a isso. Então, esse é um fato que, quando eu comento isso com os nossos alunos lá na associação também, eu falo para eles, gente, se isso aconteceu com Freud, você imagina com a gente. Por isso que a gente tem que estar, né? Nada vai impedir que aconteça, mas quanto mais apoiados no tripé estivermos, menos chances de acontecer teremos, né? Então é importante a gente ter esse olhar. Isso acontece com o Freud nesses primeiros momentos. Depois disso, o Freud vai sair dali, vai sair desse endereço, vai para Bergasse, onde ele vai passar o resto da vida, né, até sair de Viena. Em 1893, ele vai, junto com o Brauer, escrever sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, que também é chamado de comunicação preliminar. Ele vai entrar com uma comunicação preliminar no estudo sobre a histeria. E é aqui que ele e o Brauer começam a ter problemas. Por quê? Porque ele tem a ideia de que a etiologia da histeria, a histeria ela era proveniente de uma questão sexual, de um trauma sexual. O Brauer defendia a ideia dos estados hipnóides. Então, o Brauer ele não concordava com a ideia do sexual, ele não concordava com a ideia de que do trauma sexual, ele vem defendendo a ideia dos traumas dos estados hipnóticos, estados alterados de consciência, que é quando acontecia alguma coisa, você estava num estado alterado de consciência, essa alguma coisa gerava algum evento traumático. E dentro disso, o Freud vai propor a teoria da sedução. Ele fala, não, o histérico é histérico porque ele é abusado. Há um abuso, né? Há um abuso. E aí, em 1895, ele vai publicar o estudo sobre a histeria. Fala, Helena. Que o texto que a gente mandou no grupo, que é o desenvolvimento da teoria do complexo de Édipo em Freud, traz exatamente essa passagem bem detalhada, assim, em que momento Freud falou, não é toda criança que é seduzida por adulto. Tem alguma fantasia aí. Então, essa do trauma à fantasia, tem lá no grupo, a gente mandou. Quem entrou depois, a gente posta outra vez, porque às vezes entra e não pega as publicações anteriores, né? E a gente tem aqui uns 15 minutinhos, viu, Thomas? Go ahead. Vou correr. A Helena já adiantou, né, que ele vai abandonar a teoria da sedução. Na verdade, também vai chegar um momento em que ele percebe traços histéricos nele. Tem uma questão com a questão do pai, que o pai morre, é enterrado, e ele não consegue entrar no cemitério. Ele começa a ver traços histéricos nele, e aí ele começa a se questionar. Peraí, se a histeria vem de um abuso, então também foi abusado? Né? Tem esse lugar também que vai começando a acontecer aí. E o Freud começa a questionar pela quantidade e tal, e aí ele vai abandonar essa teoria. E ele vai falando com o Fliess sobre isso, né? Ele vai conversando, já falando um pouquinho aqui com o Fliess, ele vai conversando com o Fliess, e é nessa conversa com o Fliess que ele vai discutir. Então, há um momento em que ele manda para o Fliess uma carta, e nessa carta ele fala, olha, não acredito mais na minha neurótica, né? Por conta disso que a Helena acabou de trazer. Ele vai perceber muita gente, pô, todo mundo abusa, todo mundo que Sodoma e Gomorra é essa, né? Que história é essa, né? Então, o Freud vai atendendo, e aí um belo dia ele vai atender a Elizabeth dá um tapa na mão dele e fala para ele, me deixa falar. E aí ele, a partir disso, me deixa falar, então fala. E aí ele começa a perceber que na fala, na associação livre, a coisa sairia até melhor. Em 1894, o Freud começa
já a se direcionar mais, ele começa já a se afastar de algumas ideias, começa a tatear as ideias psicológicas num artigo denominado sobre as psiconeuroses de defesa. Ele começa a entender que a neurose é uma defesa a um sofrimento, a algo ali na ordem do desejo. Ele já começa a divisar, ele está ouvindo o galo cantar, não está sabendo exatamente onde o galo está, mas ele já está ouvindo o galo cantar, né? E aí, em 1895, ele vai ter o sonho da injeção de ímã. Alguns afirmam que ele estava sob efeito de cocaína, né? Alguns afirmam. E esse sonho da injeção de ímã é o sonho paradigmático, em cima do qual ele acorda e fala: acabei de ter o insight mais brilhante da minha vida, né? Descobri que o sonho é a realização do desejo. Ele tem esse sonho, e esse sonho vai virar o capítulo 3 da interpretação de sonhos, né? Então, tem um capítulo só para esse sonho na interpretação dos sonhos. Em 1895, ele faz uma tentativa desesperada de se agarrar a todas essas influências que a gente viu e tenta produzir um texto chamado Projeto para uma Teoria, para uma Psicologia Científica, né? Esse texto ele vai ser escrito numa tentativa de embasar as questões psicológicas, psíquicas, no, num aparelho. Então, ele vai pensar uma ideia, né, de 3 tipos de neurônios, e cada tipo de neurônio tem uma função muito específica, para explicar por que que alguns neurônios são permeáveis, outros não, e aí ele vai construindo toda uma teoria em cima disso, para tentar explicar as questões psicológicas a partir disso. É nesse texto que ele vai postular o princípio da constância neuronal, que mais para frente vai se tornar o princípio do prazer, né? O sistema psíquico, ele busca o prazer, quer dizer, a baixa de excitação. E é nesse texto que ele vai também introduzir o conceito de libido, a ideia de uma libido, de uma energia libidinal, né? Nesse texto, então, é um texto que também divide opiniões. Alguns vão dizer que é um texto que foi uma tentativa frustrada, que foi jogado fora porque não servia para nada. Outros vão achar o texto fantástico, eu sou desses, acho o texto fantástico e acho que dá para você perceber um monte de coisas borbulhando ali que lá na frente virarão ideias poderosas. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o Freud, ele tinha as ideias, mas ao mesmo tempo ele não tinha coragem de assumir, de abandonar toda essa bagagem que a gente discutiu aqui hoje e falar: não, temos algo do psíquico aqui. Ele ainda estava com essa dificuldade dessa coragem, né? Aí, em 1886, a palavra psicanálise aparece pela primeira vez, num artigo denominado A Hereditariedade na Etiologia das Neuroses. E nessa mesma data, 1896, mais especificamente em 6 de dezembro, na carta 52, ele fala para o Fliess: não acredito mais na minha neurótica. É nessa época que ele vai começar a se questionar: peraí, todo mundo abusa de todo mundo, como que é isso? Tem alguma coisa aqui? E ele começa a mudar a ideia de uma teoria da sedução para o que virá a ser uma teoria da fantasia. A mudança não é imediata, ele demora um tempo para criar a teoria da fantasia. Na verdade, ele vai abandonar, ele vai ficar meio que à deriva, ele chega na interpretação de sonhos, ele entende, e aí ele vai postular um processo inconsciente independente do processo consciente. E aí ele vai entender uma vida psíquica, ele vai entender uma vida, um mundo interno, e a partir daí ele vai discutindo até que ele chega lá na gradiva de Jensen e começa a perceber as questões da fantasia, né? Então, é algo que vai demorar um pouquinho aí, não é uma coisa tão... Também, Ana, também. Eu acho que a coragem nesse sentido também, sabe? É aquilo que eu falei sobre a questão do judaísmo, né? É a questão do... Ele começa a perceber que o mundo ao redor dele é mais hostil do que ele pensa. Para o mundo, ele não é o sigue de ouro, como a mãe gostava de dizer. Ele tem que ter jogo de cintura no mundo. Então, eu acredito sim, ele está enfrentando uma sociedade, ele está enfrentando uma sociedade médica vienense extremamente retrógrada, que atira pedras nele pra caramba. Eu concordo, mano.
E aí você dá um passo tão inovador a ponto de abandonar tudo isso, se torna realmente algo muito corajoso. Então, eu acho que a gente está trabalhando mais ou menos nessa perspectiva, né? Eu acho que isso que você está falando de saber onde estava é o que eu chamei de falta de coragem, é um pouco isso, tá? Mas eu concordo com você, né? É difícil, né? É difícil conseguir fazer isso. Seu pai morre. Em 1897, ele inicia sua autoanálise. Tem o sonho do tio da barba amarela. Em outubro, ele começa a pensar o complexo de Édipo. Em 98, ele termina a redação da interpretação de sonhos. Falta só o capítulo 7. Em 99, ele redige o capítulo 7, em 2 semanas. Ele demora 2 semanas para redigir o capítulo 7 da interpretação de sonhos e o publica em 4 de novembro de 1900. Tá aí. Para muitos, a psicanálise começa aqui. Eu, particularmente, acho que a psicanálise começa lá no estudo sobre a histeria, a hora que ele fala, textualmente, as histéricas sofrem de reminiscências. Eu acho que essa frase é o choro do parto, sabe? Eu acho que ali está o choro do parto. O resto é a continuidade do parto. Dali até 1900 é a continuidade do parto, é o parto em si. Mas a bolsa d'água estoura. Acho que é a bolsa d'água. Bolsa d'água estoura quando ele fala isso. Então, ele vai publicar a interpretação dos sonhos em 4 de novembro, mas pede para sair com data de 1900. O livro não é bem recebido pela comunidade, vende muito pouco. Na verdade, ele vai vender mais a interpretação dos sonhos depois que ele lança a psicopatologia da vida cotidiana. A psicopatologia da vida cotidiana é mais bem aceita, vai dar mais nome para ele, e aí eles vão buscar a interpretação dos sonhos, mais por ele ser o autor da psicopatologia da vida cotidiana. Na base da análise dos sonhos constituiu sua nova teoria geral na vida emocional. Ele tinha 44 anos, vinha trabalhando há 5 anos com psicanálise. E nesse livro ele acaba pegando todos esses conceitos e trabalhando com todos esses conceitos, do Mayner, do Brower, do Charcot, do Darwin, né? E é no capítulo 7 que ele estabelece o aparelho psíquico, que é a ideia de um sistema inconsciente. Isso ele já estava asmado, ele já não estava bem com o Fliess, ele vai romper com o Fliess em 1900. Gente, a biografia em si é isso. Fora isso, eu tenho alguns slides aqui, eu vou deixar aqui a Helena, não vou nem falar, já estamos em cima da hora. Um era o Zeitgeist, o que estava acontecendo, que Freud é esse, como a Ana acabou de escrever, ele era um cara que estava imerso numa sociedade complicada, uma sociedade do meio para o fim do século, da segunda metade do século XIX. A segunda metade do século XIX é um período complicado, né? É um período em que você tem ali uma burguesia lutando para se fortalecer e para se impor. Você tem a ciência como arma de imposição burguesa. Então, quando a gente trabalha com a história da ciência, a gente percebe muito isso, como a burguesia, da mesma forma como a nobreza se apropriou da religião para justificar a sua posição, a burguesia se apropria da ciência para justificar a sua nova posição e tenta usar a ciência como ferramenta. Então, você tem uma ciência que vai ser usada pela burguesia. Então, você tem ali uma burguesia ascendente, um mecanicismo nos procedimentos, o darwinismo, né? O antissemitismo, como eu falei, ser judeu deixa de ser uma questão religiosa para ser uma questão étnica, né? Estamos nas voltas da segunda Revolução Industrial, Revolução do Aço, e a gente tem o romantismo e o idealismo que vão dar origem aos grandes movimentos nacionalistas, né? Só que é um resuminho rápido do que foi a evolução da técnica. Então, ele vai começar com a hipnose, com Charcot, com Brown. Ele, em 1889, 91 e 92, ele escreve 3 artigos sobre hipnose. Daí ele vai, com a Amy Von, ele vai entrar no método catártico, de colocar a mão na testa. Sobre o método catártico, que ele analisa, que ele trabalha com as pacientes dos estudos sobre a histeria, e a última paciente, a Elizabeth Von Erck, e vai dar a ele a associação livre, né? A ideia lá do TAP, falar, me deixa falar, certo? E a diferença das duas teorias, a teoria da sedução, que é o que ele começa trabalhando, para a teoria da fantasia, que é o que vai emergir na primeira década de 1900, que é o que vai emergir depois aí dos trabalhos dele com a primeira década. Aqui está a bibliografia, eu reduzi as obras mais importantes que eu consultei, né? Edward Jones,
a biografia do Peter Gay, a biografia da Rudinesco, o texto da professora Helena, que ela enviou para vocês no grupo, a, do Freud, a história do movimento psicanalítico, um estudo autobiográfico, e aí o volume 1 da Imago. Eu não quis detalhar todos, né? E todos esses textos, mas esses são os mais importantes que a gente falou. É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Que show de bola, Tomás. Desculpa aí acelerar o final, eu que comi um começo ali, eu amplifiquei um pouco a minha fala, mas super te agradeço, aulão. Quem saiu, saiu triste de ter saído. E acho que a gente tem uns minutinhos para alguma pergunta, algum comentário. Abra o microfone e falem. A Mônica colocou aqui: há quem argumente que a psicanálise teve início com a troca de cartas. A gente tem várias. Tem quem argumente que a palavra psicanálise surgiu em 1894, então ali é o começo. Acho que tem, dependendo da argumentação, a gente tem várias possibilidades de definir um início. O fato é que é o período, né? Nesse período que a coisa aconteceu e aconteceu forte. Então, Tomás, muito obrigada. Perguntas, pessoal? Ô, Helena, eu só queria falar uma coisa que eu li no. Posso falar? Claro, Paulo, vai lá. Não, só uma coisinha que eu li, né, essa passagem que o Freud visita lá, fica lá, acho que 6 meses na França com Charcot. Ele, no Peter Gay, eu tô lendo exatamente essa passagem, que o Freud, ele acaba criando um vínculo com o Charcot convida o Freud para ir em festas na casa do Charcot e entra nesse círculo, né, de amizade com o Charcot. Mas o Freud manda uma carta para a noiva na época, dizendo que ele está completamente assim desconfortável, porque, porque o nível do que ele se sentia de classe social em relação àquelas festas era bem longe daquilo que ele estava acostumado. E ali, nessas festas e tal, o Charcot conversa com ele algumas coisas, e já naquele momento o Freud começa a questionar alguma coisa em relação o, a teoria, a própria teoria do Charcot, né, inclusive, eu não lembro agora o nome, mas existia um outro médico, que não era bem um médico, era um cara místico, que tinha uma questão com a espiritualidade, e o Freud vai visitar antes de ir para Berlim. E depois da França ele foi para Berlim. E ele foi visitar, ver o que esse cara estava fazendo num nível místico, pelo que o Peter Gay tá relatando ali naquele momento. É interessante isso, né? Que Uhum. o Freud era bem questionado por isso. Sem dúvida. E essa condição, né, Paulo, do Freud, ele é dissecado em termos da origem, em termos da condição social, e ele também foi um Durango durante muito tempo. O Breuer bancou ele com muita coisa. Então, assim, depois vamos ver nessa biografia que o Peter Gay escreveu, o que para a gente aprofundar, é bem legal isso, né? Lembrando que o nosso próximo encontro de biografia de Freud é com você e com o Tomás. Então, dia 31 de maio, se não me engano, 31 de maio, nesse mesmo horário, e o Paulo e o Tomás vão trabalhar o período de 1900 até 1915. Acho que essa leitura prévia aí com as múltiplas bibliografias que a gente tem. Então, eu queria só, gente, partilhar aqui, que eu fiquei devendo, as fotos da nossa equipe, que é uma equipe, além de tudo, todo mundo bonitão. Então, a Joelma, do Ceará, aí, Kátia, está perto de você. O Thomas, que vocês viram agora, em todo o seu esplendor de pulsão epistemofílica, né, Thomas? O Gabriel, o recém-mestre, o Querino,
Essa aqui é a Marcilene, do Mato Grosso. A Márcia saiu pequenininha aqui nessa montagem, Márcia, mas ela está aqui no vídeo. A Silvia Vargas, de Bagé. A Marina Bialer, que é uma das maiores entendidas da parte de autismo e adolescência. O Paulo Magnani, que vocês acabaram de escutar. A Aparecida Ferreira, de Goiânia. Ó, Leandro, eu fiz uma produção especial para você aqui, sabe? Para dar o highlight do Pimenta Suicida. Acho que a gente vai acabar montando uma banda. O Rafael Oliveira. Aqui, lá em Moçambique, o Christian Dunker com o Timóteo da Rocha. O Christian com Mia Couto. Foi um encontro maravilhoso. Aqui, a Luciana Pena. Conseguiu uma foto sua? Olha isso, hein? Você está assim, em Belle Époque. A Melânia Borges, e aqui eu com o Geraldino, que faleceu, e o Christian lá em Moçambique, quando a gente participou da fundação, da criação da Copsimo. E essa aqui que a gente fala que é a transfreudiana. Aqui é lá em Moçambique, na rodoviária, Museu Rodoviário, que está o Christian, a Natália, eu e o Geraldino. E aqui é o irmão do Geraldino. O Geraldino, na época, estava com 89 anos e o irmão dele com 86, o caçula. Foi moleza a viagem, a gente destruído os dois impecáveis. Então, só para ilustrar um pouco e mostrar que a gente vai concordando, vai discordando e vai construindo juntos, né? A Mônica fala, a biografia escrita por Peter Gay é uma das mais completas que já leu. A riqueza de detalhes, estudos sobre Freud, só poderia vir de um historiador. Ele tem outros livros também sobre Freud que são muito interessantes. Nessa ideia da biografia de Freud, gente, eu deixei totalmente em aberto e a critério dos oradores a escolha da bibliografia. Então, nesse primeiro dia, a gente trabalhou essa condição do Freud, dessa transição neuro e para a psicanálise, sem esquecer a raiz biológica, e lembrando que o projeto de uma psicologia para neurólogos de 1895 ficou esquecido. Ele foi republicado em 1950. E é um texto árido. Eu sou bióloga e é duro encarar aquele texto. Um biologuês raiz, junto com essa transição. Então, assim, eu tenho vontade, mas ainda não tive disposição intelectual para montar um grupo de estudo só do projeto. Então, quem manja muito disso é o Ricardo Simank. Todos os livros do Ricardo Simank valem muito a pena. Ele estudou tudo que o Freud falou e fez sobre psicoses. Para quem diz que o Freud não deu bola para a psicose, leia esse livro antes. E acho que esse panorama que o Thomas trouxe, articulando com a psicanálise, foi um presente, Thomas. Super obrigada. Desculpa ter comido seu tempo no começo, eu queria dar aquelas instruções, digamos assim, mais gerais. E a Mônica, obrigada, Mônica. A Carla, lembrando, a Carla Ávila, se não me engano, ela está falando dos Açores. Olha que lindo isso da internet, né? Certo, certo. Aqui dos Açores. Ah, olha só. Quem sabe, né? A gente. O Ricardo Simank. Quem sabe, né? Que horas são aí, Carla? E são 14h05. Ah, estamos com 2 horas de fuso horário. Eu acho que em Moçambique, está o João de Moçambique e a Ercília, lá já está fechando o expediente, né? Eu não estou em Moçambique, estou em Brasília, apesar Ah, de você está ser em de Brasília? Moçambique. Ah, achei que você estivesse lá. Ah, a Selma, Ricardo está aí Sim, também, sim. Selma, que legal. A Selma ontem falou com a gente no Lapsus, nessa parceria que a gente está fazendo, os moçambicanos estão apresentando no grupo de Campinas as práticas de medicina tradicional. Diga, Ercília, eu vi que você abriu o microfone. Aqui são 17h05 já. Então, Oi, gente. Olá, Helena. oh, querida, ontem eu fiquei com muita saudade, viu? Ai, Gente, nem fale de saudade que eu venho buscar, né? não, eu até fui ver preço de passagem para o congresso que vai ter em maio aí, mas tá Ok. Que bom.
Até breve, querida. Até breve. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Tchau. Qualquer coisa, Estão todos mandem perguntas convidados a e a gente conhecer põe a lá. Pérola do Índico. Tchau, gente. Obrigada, Tchau. Thomas. Tchau. Tchau, um abraço.